Vamos juntos nesta próxima meia hora discutindo como é que o ambiente de inovação torna mais eficiente ou pode tornar mais eficiente o processo da administração pública, a gestão pública. E como é que isso pode ser feito por meio de uma relação mais inteligente entre o setor público e a iniciativa privada. Como é que a gente usa as soluções que estão disponíveis no mercado, que estão aí por meio de startups, por meio de grupos de pesquisa, enfim, o que está disponível no mundo e que já vem sendo utilizado como solução pelas grandes empresas do setor privado, como é que a gente aplica isso com mais simplicidade na esfera pública? A gente está acostumado com aquele tiranossauro rex da burocracia brasileira, mas há alguns elementos que ajudam a tornar este tiranossauro algo um pouquinho menor. E é sobre isso que a gente vai conversar com o Matheus Costa, CEO do Inovice, essa startup que faz exatamente este processo de intermediação. Matheus, obrigado por estar aqui no Sociedade Digital. Fiquei intrigadíssimo com o trabalho que vocês fazem, estava me explicando aqui fora do ar. Eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo um pouco desse processo. Vocês conseguiram trazer um pouquinho do que na iniciativa privada a gente vai talvez chamar de, sei lá, open innovation, né? Eu abro as portas da minha empresa e digo, olha, tenho estes desafios, venham aqui apresentar ideias, algo similar a isso dentro da burocracia, dentro da arquitetura que a gestão pública brasileira propõe. Exatamente. Como é que vocês fazem isso? Primeiro, agradecer a oportunidade de bater esse papo, né? Vamos lá, eu acho que você foi bem assertivo. É inovação aberta na prática com o setor público, né? Tá. É uma mudança de mentalidade de como que o setor público passa a não mais se basear em soluções prontas de prateleira para resolver seus problemas, né? Já é validado aí, né, que mais de 80% das compras públicas hoje no país, elas não funcionam, né? Elas são baseadas em menor preço, então elas trazem soluções que não necessariamente são eficientes, porque a gente sabe que critério de preço é um critério muito não objetivo para você resolver determinada necessidade. Mas hoje existe a temática, né? O nicho dentro de compras públicas, que são as compras públicas de inovação, que elas trazem elementos, instrumentos novos para que a gestão pública mude sua mentalidade e passe a prototipar, testar e assumir risco tecnológico na hora de implementar uma nova solução para problemas que às vezes não tem soluções prontas e ela precisa, de fato, experimentar. E eu fiquei intrigado quando você falou para mim sobre o processo de capacitação do servidor. Isso. Porque ele está acostumado a viver uma mentalidade, vamos colocar assim, Sim. Uma cultura ali, que pressupõe que ele tem algumas amarras, alguns entraves e que ele vai comprar, entre aspas, no mercado ferramentas e recursos por meio de instrumentos que são esses comuns. A gente vê no noticiário o tempo todo, olha, abriu-se uma licitação ou uma concorrência pública e etc. Esse modelo, ele se aplica a instrumentos que já existem. Sei lá, eu vou contratar uma empreiteira para fazer uma obra. Exatamente. A empreiteira, ela é capacitada para fazer aquela obra. Eu digo, é um prédio, uma ponte, isso, sei lá o quê, a pavimentação numa rua. Ele me entrega dentro de uma especificação. Quando a gente fala sobre inovação, eu estou comprando algo que não necessariamente existe, mas algo que talvez alguém tenha conhecimento para entregar e vai customizar aquilo como solução para mim. Por isso que chama-se uma solução, né, e não um produto, uma solução inovadora. Isso muda completamente a cabeça do cara. Total. E aí vocês estão escolhendo um caminho que eu achei bem interessante. Eu não vou conseguir fazer com que a lei seja entendida ou as atualizações da lei sejam entendidas pelos servidores públicos se eu não capacitá-los para isso. Perfeito. Vocês, portanto, fazem uma formação para esses caras, é isso? Perfeito. O mercado, na forma como ele foi construído ao longo dos últimos, 20 anos, né, em compras públicas, 40 anos em compras públicas, ele adotou uma mentalidade, como eu vinha falando, de comprar pelo menor preço. Isso traz para esse gestor público um modus operandi muito específico de contratação. As leis que regulamentam, né, a inovação no setor público, a instrumentação para a compra pública de inovação, elas são muito recentes.
Né? O Marco Legal de Startups, por exemplo, ele está vigente tem 4 anos. Marco Legal de Ciência e Tecnologia também, que traz alguns desses instrumentos, são muito recentes. E aí, dentro desses marcos, você começa a ter instrumentos legais, né? O mais famoso hoje, que o pessoal tem se romantizado bastante, que é o Contrato Público de Solução Inovadora, o CPSI. O CPSI ele é um instrumento que ele parte exatamente dessa premissa. Ele parte da premissa onde o gestor público compartilha com o mercado um desafio ao qual ele não conseguiu encontrar uma solução de prateleira e ele tem a oportunidade de testar, experimentar e pagar assim, um investidor anjo dessa startup, dessa iniciativa privada, para ela testar se faz sentido. No final desse processo, ele pode ou não assumir o risco de dar continuidade, não tem problema. E aí, no final do dia, quando você faz um shift, né, do que era esse mercado de compra pública para o uso desses novos instrumentos, você tem uma mudança de mentalidade que não é só do gestor público, é da cadeia. Porque no momento que você faz uma contratação pública, você passa por órgãos de controle. Você pode ser auditado posteriormente quando essa venda já está, quando essa solução já está sendo fornecida. Se você não prepara todas essas pessoas para que elas se sintam mais seguras juridicamente, o tema é esse, tá? É a insegurança jurídica que o gestor público sente no uso desses novos instrumentos. Tá. Se você não capacita esse pessoal para isso, você não consegue ter uma vazão para que cada vez mais soluções inovadoras sejam encaixadas com desafios públicos. E eu fico bem intrigado de verdade, sobre o quanto isso pode ser transformador para a esfera pública como um todo. Porque quando a gente fala sobre uma solução que está sendo modelada, à medida em que ela chega e começa a ser incorporada, vamos supor que a gente esteja falando sobre gestão, sei lá, na área da saúde, gestão de dados e qualquer coisa. Para essa implementação necessariamente acontecer, essa startup ela vai ter que ter interface com um sem número de players dentro do processo público, né? Algumas autarquias, órgãos que entram, né? áreas de tecnologia ou de administração, enfim, não importa. E isso é trazer a mentalidade da eficiência da iniciativa privada para pequenas porções dentro da esfera pública. Exatamente. E é quase como se vocês estivessem hackeando o setor público com uma injeção da eficiência da iniciativa privada. Ou eu estou me iludindo? É utópica essa minha visão? Não, perfeito. Eu estou quase te levando para vender lá nossas soluções, né? Porque é exatamente isso, né? Existe um desafio, como eu falei, da cadeia de compreender isso como um todo, né? Porque não é um desafio que ele é endereçado somente por usar novos instrumentos jurídicos, ou seja, melhorar a operação de compra pública e fazer um upgrade ali para se adaptar à inovação dentro do processo. É um desafio de cultura, é a forma como você olha para dentro da gestão pública, e a gente pode falar de inovação olhando para os desafios de eficiência da gestão, como a gente pode estar olhando para fora para o desafio local, regional, ao qual aquela gestão pública impacta no dia a dia. Então, é uma mudança de cultura de como olhar para esses desafios, é uma mudança técnica, né, de saber como é que esses times conseguem performar vendas de uma forma diferente, mas também tem uma mudança de como que isso, depois, uma vez que essa startup, né, é selecionada, como é que eles conseguem gerir bem essa relação e fazer com que ela saia do outro lado com alguma coisa eficiente. Porque de nada adianta eu trazer uma startup para testar uma solução comigo, mas eu não conseguir, ao longo da implementação, dar os recursos que ela precisa. E podem ser pessoas, podem ser entradas importantes no dia a dia, podem ser dados públicos, né, que é o que a gente mais fala, que ela precisa de acesso para eventualmente fazer certas amostragens ali. De nada adianta eu não dar o recurso para que ela consiga, de fato, ter efetividade nos testes e a gente, de fato, saber se foi validado ou não foi validado. E aí dá um shift para um contrato maior, que a gente chama um contrato de fornecimento. Tem semelhança com o que se tornou muito usual algumas autoridades falam, não, porque nós vamos fazer uma PPP, a tal da parceria público-privada. É um instrumento. Nesse caso, não se trata de uma parceria em que o governo faz um aporte de dinheiro e uma empresa executa a tarefa e eles se tornam sócios ao longo do processo. Vamos supor a concessão de uma rodovia. Esse modelo é uma contratação de serviço. Exato. É como se estivesse trazendo um terceirizado para prestar um serviço
um serviço para o governo, é isso? Isso. São instrumentos... eu sempre gosto de mencionar um dos fundadores da Inovis, procurador federal Bruno Portela. Ele é o grande nome hoje por trás de todo esse arcabouço legal hoje que existe dentro de compras públicas de inovação. E ele costuma dizer que existem 25 instrumentos a serem utilizados de diferentes maneiras e arranjos para se inovar no Brasil. E geralmente o gestor público ele conhece 2 a 3. Não só o gestor público, ele traz um número que viabiliza ainda mais a existência da Inovis, que menos de 2% dos procuradores do Brasil compreendem esses instrumentos conectados entre si. Porque o que faz a diferença na hora da tomada de decisão desse gestor é ele saber o quanto de diferentes instrumentos legais ele pode usar para casos de uso muito específicos. Então a gente tem um universo de oportunidades para que essa relação público-privada aconteça. O que você citou é um dos instrumentos legais, mas ele não é utilizado hoje especificamente com inovação. Inovação, ele parte dessa premissa de que você não sabe o que você precisa. Você tem um problema para ser resolvido. Você tem um problema para ser resolvido, um desafio. E a gente tem um... Eu não vou dizer que esse é um problema exclusivo do Brasil, né? Mas ele é um problema, tá aí, o noticiário tá cheio deles. Dos vícios que existem historicamente na relação entre o público e o privado. Sim. Né? A gente tem casos aí que se tornaram emblemáticos, entraram para os anais da nossa história de problemas advindos dessa relação deturpada. Esse modelo, ele combate as más práticas dessa relação ou não? Isso tem a ver muito mais com mecanismos de transparência, governança, do que qualquer outra coisa. Eu acho que tem um pouco de... A gente tem que olhar por 2 ângulos, né? Pelo menos eu consigo enxergar assim. Você tem uma forma diferente de fazer melhor. E a gente está olhando... Aqui eu estou dizendo pela perspectiva de eficiência, de trazer um novo olhar para o problema, né? E você tem do outro lado instrumentos que, apesar deles não seguirem esse caminho da inovação, eles precisam continuar existindo. Aí eu concordo com você. É governança, é processo. Acho que, na verdade, a gente está diante de uma oportunidade de elevar o nível como as coisas funcionam. E quando a gente traz para dentro da mesa mais um player, cria complexidades. Isso é uma verdade. A gente fala muito. O uso desses instrumentos, como qualquer instrumento, como qualquer lei, né? Todo aquele que domina uma lei tem a oportunidade de usá-la para o bem ou para o mal, né? O uso desses instrumentos, ele abre essa janela de oportunidade para a gente pensar de um jeito diferente como ele poderia funcionar, mas ele também abre precedentes para quem quer continuar fazendo errado. Então, a verdade é que a gente tem que, e aí é um dos nossos papéis, continuar capacitando órgãos de controle. Porque hoje, a grande verdade é que casos de jornal como esses, eles fazem com que cada vez mais o gestor público tenha medo de colocar o CPF dele na reta. Ótimo, né? Que bom que assim seja. Mas não só ele, né? O órgão de controle também não quer aprovar uma coisa ao qual ele não tem ainda consciência para o uso. E isso acontece muito, tá? Acontece muito da gente ver processos de contratação pública inovadora que travam na procuradoria porque a procuradoria não conhece um instrumento e não tem coragem de passar porque não está acostumada com aquele tipo de contratação. Então você tem uma mentalidade que precisa mudar, mas principalmente você precisa entender que esses novos instrumentos também trazem oportunidades para esse pessoal que está ali no meio da cadeia, e até no final, um tribunal de contas que eventualmente vai fiscalizar um processo desse, se capacitar para cada vez a gente ter uma governança mais forte em cima dos outros instrumentos também, porque eles não vão deixar de existir, vão ser alternativas.